Olá para você, eu sou Alex Evans e está no ar mais uma entrevista do programa Papo Entre Nós. E hoje a minha convidada é uma transexual que atua como professora do ensino infantil e também luta pelas causas LGBTQIA+, como ativista. Estou falando dela, Maria Eduarda de Camargo Panhan, que está aqui comigo para bater esse papo entre nós, né? Bom, vou chamar de Duda aqui entre nós, tá bom? Pela amizade. Tudo bem, Duda? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Alex. É um prazer estar aqui de novo, né? Mais um ano. Mais uma vez, né? E pra mim é uma honra e um prazer. Você sabe o carinho, o amor que eu tenho por você. Oh, meu pela Deus. sua pessoa, pelo seu profissional. A gente tava junto lá no começo, tá junto agora e ficaremos juntos ainda muitos e muitos anos, se Deus quiser. Isso é verdade. Concordo com você e a gente vai longe juntos, ainda em novos voos, né? Com certeza. Então pra mim é uma honra e um prazer estar aqui com você e com o público que segue você também. Oi, gente. Bom, preparada pela nossa entrevista? Claro, eu tô super empolgada. Perfeito, então, Duda. Vamos lá. Queria começar, da última vez que a gente esteve juntos, né? A gente bateu muito papo, muitas conversas rolaram e tudo mais. E aí hoje você é uma grande professora, né? Lecionando, educando crianças, né? Como é que a Duda, que hoje leciona, chegou no que é hoje? Uma das melhores professoras que eu já vi. Ai, meu Deus! Tá vendo só? Ai, Alex, olha, é engraçado isso, a gente não se dá conta do nosso papel histórico, né? Eu sou a única, primeira e ainda a única em Salto, professora municipal, servidora municipal, e mais, eu dou aula, eu tenho muitas turmas para educação infantil, isso há 10 anos já. Então, você imagina o peso que se tem de ter uma mulher trans, uma travesti, na educação infantil. Sim. Na educação e mais especificamente na educação infantil. Porque eu sou ativista há muito tempo, né? Sim, e aí você pensa, né? Você se perguntava antes, a diversidade pode entrar na escola? Era uma pergunta. A partir do momento da minha existência e desse local que eu ocupo, a diversidade já está na escola. Na minha imagem, né? na minha presença, né? Na minha fala, na minha voz. Portanto, a pergunta tem que mudar a partir de hoje, né? Como é a diversidade inserida dentro da escola? E como é a diversidade inserida na escola, então? Eu não sei, eu vou falar uma coisa aí... Olha o interessante, a pergunta tem que mudar e ela não sabe, mas isso a gente vai descobrir juntos agora. É uma coisa que a gente vai descobrindo, né? Precisa passar pra viver, né? Tem, eu fiz a minha transição, eu já era professora antes, né, de fazer a transição. E teve um momento muito complicado, eu fui exonerada nesse período, né, mais crítico da minha transição, quando eu fiz a mudança. Isso foi correto? Não foi, eu entrei com processo, eu ganhei, voltei, né? Mas foi bom pra mim, né? Às vezes, olha, a gente tem alguma coisa muito ruim que a gente acha muito ruim, mas o Papai do Céu lá, o plano espiritual, né, o PS, né, ele tem, acho que, um propósito em tudo que ele faz. Eu não conseguiria fazer minha transição na frente dos alunos. Como é que eles iam dissociar? Um dia eu tava de homem e de repente no outro dia eu apareço de salto alto e botão vermelho. A partir de hoje eu não sou mais sua professora, eu sou sua professora. Então eu precisava desse recolhimento, né? Às vezes seria uma adaptação para eles muito brusca? Eu acho que sim, eu acho que talvez muito confuso, inclusive para mim, na forma com que eu me, né, que eu me mexia e falava, porque a transição, na verdade, ela é muito dolorosa. As pessoas não imaginam tanto, mas imagine você fazendo a transição. O Alex teria que morrer. Porque senão você não ia conseguir ser uma mulher, né? Ter essa apropriação de uma feminilidade, dessa nova persona, né? Então, o meu eu anterior, ele teve que morrer.
Eu tive que deixar ele para trás. Roupas. Sabe? Então você imagina você pegar todo o seu armário, inclusive roupas que você gosta e não usa mais. Né? Eu comecei minha transição, eu tinha uma calcinha. Essa questão do feminino e do masculino ela é muito interessante nesse sentido. Porque, por exemplo, desde que eu sou pequena, era pequeno, né? Era essa questão do corpo, do adestramento. Senta que nem homem, fala que nem homem, né? Age que nem homem, pensa que nem homem. Então imagina que eu poderia sentar de perna cruzada, ou falar, né? Ou usar a mão. Então isso não foi só para mim, é para todos os meninos. E para as meninas também. Fecha a perna para sentar. Né? Seja delicada, não sobe em árvore, não brinca com isso, não brinca com aquilo. Então, ela é muito, o gênero nesse sentido é construído na gente desde muito pequeno. Então, eu tinha essa coisa, esse adestramento. Quando eu faço a transição, eu rejeito o meu gênero masculino, o meu gênero de nascimento. Então, essa parte é muito importante, né, que acontece, acho que na maioria das mulheres trans e travestis. A gente é um desertor de gênero. Eu desertei do gênero masculino. Não me interessa mais nada do mundo masculino. E aí também é uma coisa que, assim, naquele momento, primeiro, na primeira infância, na adolescência, eu tinha que odiar tudo que era de mulher. Nada rosa, nada, não podia sentar. Depois da transição, eu tinha que odiar tudo que era de homem. Pra você ter uma ideia, eu não tenho nem calça, eu só tenho saia. Então, assim, nada que é de homem, não pode falar assim, não pode sentar daquele jeito, né? E hoje, depois de anos e tudo, eu percebi que também não preciso ter não preciso ser tão feminina assim, sabe? Se eu quiser sentar de perna aberta, posso. Né? Eu tô mais interessada em ser um ser humano melhor, não de ser um estereótipo de mulher ou um estereótipo de homem. Mas isso não significa que eu não me identifique como mulher e que as pessoas me leiam como mulher. É isso mesmo. Não necessariamente você precisa seguir uma cartilha, né, de como se comportar. Eu vou ser mulher ao meu modo. Eu acho que é disso que se trata. A gente vai abordar uma questão que, por exemplo, o banheiro público, né? O masculino e o feminino. Hoje, eu tenho muitas mensagens, eu tenho muitos vídeos vistos na internet de pessoas sendo expulsas de banheiro, né? Mulheres trans sendo expulsas do banheiro feminino. Aconteceu em escola de samba, restaurante, universidade, né? E isso vem acontecendo cada vez mais. Será que o pessoal, o público, tá com dificuldade de aceitar isso? Será que uma mulher que foi designada mulher no nascimento tem dificuldade de aceitar uma mulher trans? Será que é isso que tá rolando? Porque eu vejo muito mais com mulher trans do que com homem trans, por exemplo. Sim, sim. Tem isso. Tem essa questão da transfobia e da homofobia, que ela é estrutural. E ela é estrutural porque institucional, porque ela está em todos nós, inclusive na gente, que é da diversidade. Ela está inclusive nas pessoas que são trans. Ela está inclusive no gay, na lésbica. Ela está, porque nós fomos educados, né, nesse conjunto de opressões que a gente acabou de falar. Forma de agir, forma... Agora, o gênero, as pessoas falam, é um sentimento que a gente tem, então eu sinto, eu sou. Teoricamente, sim. Se você vivesse sozinho. Mas você não vive sozinho. Você vive em sociedade. Então o gênero, a roupa, a forma com que você age, afeta o outro também. Então nesse sentido, existem normas que a gente segue. Não são normas ditas, mas características do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, né? Biologicamente tem características primárias, secundárias, que é ter pênis, vagina, útero e tal, que hoje em dia é muito relativo, né? Claro. Que uma pessoa transgênero, ou uma pessoa, mesmo uma mulher, por exemplo, uma mulher que perde o útero, ela deixa de ser mulher? Não. Então, um homem não deixa de ser homem porque ele perde alguma parte do corpo dele. Entendi. Né? Então, é o caso dos transgêneros também. Agora, existe aí uma vertente, e eu tenho eu vou ser um pouco delicada para falar disso. O assunto ele é delicado. Porque eu não quero ofender ninguém. Claro. Mas existe uma vertente não binária, por exemplo. Então, nesses casos que você
falou, eu vi uma situação de uma pessoa barbada entrando num banheiro feminino, se auto-intitulando uma mulher trans, né? É complicado para ela, para as pessoas que estão no banheiro e para mim, que sou uma mulher trans e estou também no dia a dia. Porque as pessoas também podem me identificar como uma pessoa daquela e eu não sou. Né? Então, eu acho, Alex, que você pode ser não binário, né? Não quer, é uma escolha sua, né? Não quero ficar entre os gêneros. Porque realmente escolher um gênero, como eu fiz, não é fácil. As pessoas, elas tendem, acredito eu, né, que o futuro é da diversidade. E o futuro, ele tende a ser cada vez mais homogêneo em questão de gênero. As pessoas, elas estão caminhando para serem mais intergênero ou não binárias. Vai ficar cada vez mais difícil você identificar o que é um homem e o que é uma mulher, né? Nos próximos anos. Entendi. Tá perfeitamente explicado. Agora, uma outra questão, Duda, como que foi o momento que você percebeu, olha, eu sou uma mulher trans? Como é que foi esse momento para você? Porque eu acredito que a pessoa, quando tem essa descoberta, né, no decorrer da vida, passa também por um momento de autoaceitação, não é? Não sei como é que foi pra você, como é que foi? Esse foi um momento muito peculiar. Eu nunca imaginei que eu fosse uma mulher trans ou travesti. Por quê? Pelo histórico, pela marginalidade que vem do nome. Pra mim, quando a gente ouvia, né, acho que até você, quando a gente conta pra nossa família que a gente é gay, e a gente tem essa coisa, né, a mulher trans, geralmente, ela primeiro se assume como gay, depois ela vai... né, tem as fases. Tem as fases. Aí o pai a mãe, ou os amigos falam, não, pode ser gay, mas não vira mulher. Então você já vê aí a misoginia, como ela é. Ou pode ser gay, mas não precisa ser afeminado. Não precisa ser afeminado, esteja discreto, né? Mas pra que fazer tudo isso? Olha essas coisas. Né? Então acho que toda pessoa, todo homem gay ouviu isso. Né? Não precisa ninguém saber, pode fazer no seu privado isso. Né? Entre quatro paredes. Tudo bem. É essa imagem que você tem. E mais do que isso, imagina tudo que a gente ouvia sobre ser a mulher trans, ser a travesti. Aqui em Itu, a gente tinha as mulheres trans travestis que faziam um programa e aí falavam, lembra? Elas cospem gilete. Já ouvi Você muito lembra isso. disso? Já ouvi, sim. Elas batem, elas são encrenqueiras, elas passam doente. Que guardava gilete embaixo da língua. Então a gente escutava tudo isso. Só pra gente falar, isso aí é lenda, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Tinha gilete, mas não era da língua. Era também. Então, mas hoje, por exemplo, a gente observa, a gente começa a rever esses conceitos. Vamos pegar a questão da gilete. Eu pesquisei sobre isso, né, depois, né, essas histórias. É verdade que elas usavam, às vezes debaixo da língua, a gilete, às vezes no cabelo, dentro do cabelo. Porque antigamente e até hoje, elas recebem muita violência. Tanto de pessoas que passam, jogam coisas, ou batem, né? E não só das pessoas, dos civis, de policiais. Principalmente nos anos 80, né? Que foi nos anos 80. Então, elas apanhavam e eram presas. E o que acontecia? Quando elas eram presas, elas eram levadas para celas masculinas. Então, elas eram estupradas e eram violentadas de novo dentro das cadeias e dos presídios. Por isso a gilete. Então, elas usavam a gilete. Mas é para matar os outros? A maioria fazia assim, elas se cortavam. Se autocortava. Por quê? Porque assim elas tinham acesso ao ambulatório. Elas podiam sair e ser tratadas fora da cela. Elas ficavam aquele período fora da cela. Então, quando a gente ouve, e isso eu estou dizendo, por quê? Porque toda essa imagem que eu tinha de uma mulher trans e travesti, ela era me contada a partir da visão de uma pessoa cis.
a partir de uma pessoa heteronormativa, que via já essas pessoas marginais. Então ia me contar dessa forma. Essa outra versão que eu estou te contando é a versão delas. Então você veja que é uma outra versão. 2 pontos de vista. Totalmente diferentes. E elas são pessoas. Um achava que era para agressão e na verdade era autodefesa. Exatamente. As pessoas hoje falam pra mim, né? Às vezes eu falo que eu sou uma travesti. Né? Aí as pessoas falam, Duda, você não é uma travesti, você não é nem mulher trans, você é uma mulher. E qual é a minha diferença para uma travesti? Será que não é só falta de oportunidade? Agora, a questão da família, né? A questão familiar. Nesse momento que você estava enfrentando, né? Que você estava passando, de autoconhecimento até, né? Chegou a Duda. Em algum momento a família tentou resgatar o Edu? Não deu tempo, eu não perguntei pra eles. Não precisou de autorização, né? É assim que se faz. Não deu tempo, porque as pessoas, eu já morava com eles, né? E as pessoas começaram a me chamar de Duda, estava sendo acompanhada por um psiquiatra, que me ajudou nessa parte da transição. Então ele laudou, antigamente, gente, transexualidade era laudada. Ele laudou a minha transição. Hoje não é mais? Não é mais. Então ele laudou a minha sexualidade, a minha transexualidade, né? Porque eu também tinha histórico, né? Eu sempre tive mais hormônio feminino, o meu peito cresceu naturalmente com 11 anos, né? Então, ele falou, ele acreditava, e ele tinha toda a razão, que eu era uma mulher. Né? E que se eu fizesse a transição, eu seria mais contente, eu ia ser mais plena, né? Um ser humano mais pleno. Os meus pais, assim, evitavam falar meu nome. Né? Já os meus avós, por exemplo, já era Duda, minha irmã era Duda. Então já começou a ficar Duda mesmo. E fica um pouco, eu acho que deselegante até pra pessoa, não pra mim, efetivamente. É claro que é chato pra mim. Mas se imaginar eu, uma mulher dessa, você vai me chamar pelo nome masculino? É feio pra pessoa até. Né? Quer dizer, não tem educação, não tá vendo que é uma mulher. Então, mas assim, pouco tempo depois teve a lei que determinou que se podia mudar a certidão de nascimento. E aí o cartório na hora falou, Duda, vamos fazer já a sua, que você vai ser a primeira. Aí eu corri, já fiz e saí Maria Eduarda de Camargo, muito contente. Escolhi meu nome, escolhi Maria, né? Escolhi Eduarda, então fiquei muito contente de ser a primeira, né, nessa nova leva e de existir, sabe? Eu não era uma invenção. Eu tenho registro, tenho nascimento, sem averbação, não tem nenhuma observação atrás. Foi homem, nasceu de tal, não tem nada. É assim, Maria, nascida, gênero feminino, Maria Eduarda de Camargo. Filiação, tem lá o nome do pai e mãe. E depois teve meu RG, com a minha foto de mulher, CPF. Então eu fiz questão de fazer isso, porque eu faço questão de existir. Agora, voltando a falar da educação, né? Quando a Duda, a professora, chegou para lecionar para aquelas crianças, né? Eu sei que alguns pais, de repente, podem ter tido um pouco a mente fechada, né? E falar, olha, eu não aprovo que uma mulher trans dê aula para o meu filho, eu proíbo, eu não quero. Isso aconteceu ou não? Nunca aconteceu. Foi assim? Nunca. Gente, isso é uma vitória, né? E é uma coisa que... Mas, olha, Duda, você estava preparada para ouvir isso de repente? Não sei. Eu acho que eu ia chorar. Não julgo, não. Eu não sei. A gente tinha muito medo. Não é só eu. O meu médico, ele falava, eu acho melhor você não voltar para a sala de aula. Pede readaptação. E o que seria readaptação? Eu ia ficar na secretaria, ia ficar na biblioteca, mas longe de aluno, né? O que é impossível. Mas assim, é possível legalmente, né? Aí eu falei, pra prefeitura foi uma graça também, porque eles me chamaram e falaram, a gente está com medo por você, porque a gente não sabia como é que ia ser a reação. A gente tá vivendo momentos de violência
e de extremismos muito grandes. Você imagina se tivesse um pai louco que fosse lá e batesse em mim, né? Ou sei lá, pegasse uma arma? A gente não sabe. A gente realmente não sabe. Porque as pessoas, elas estão totalmente alienadas. A gente tá falando de uma coisa seríssima, né? Eu acho que não tem uma coisa mais séria do que você trabalhar com criança, principalmente na primeira infância. E aí você tem uma figura que na cabeça das pessoas, uma mulher trans, uma travesti, o que ela vai fazer, né? Então foi um respiro e eu fui. Mas deu tudo certo, né, Duda? Que coisa incrível, que perfeito, que maravilhoso isso, né? Eu tenho uma curiosidade. Na época de escola, a gente sabe que crianças não tem tanto assim a noção, né? Vamos dizer assim. Então existe aquela criança que gosta de ofender o coleguinha um pouquinho mais delicado, né? Ah, bichinha, né? Então são jargões que eles aprendem inclusive entre eles próprios, né? Ou ouvem em casa, ou traz da rua, para ofender o outro coleguinha. Você já viu essa situação? Como é que você reagiu? Ou se você visse, como reagiria? Então, hoje em dia, nós temos uma série de leis que proíbe isso dentro de escola. Tanto do comportamento de profissionais da educação. Mas como que proíbe uma criança de 8 anos? A gente faz com que eles compreendam. A gente não proíbe, a gente dá exemplo. Né? A gente compreende que todos são iguais, né? Um xingamento é um xingamento. Né? E a gente fala isso para os pais também. Eu acho que também a minha figura dentro de uma escola também acaba inibindo as pessoas de ter comportamentos nesse sentido. Né? Mas nós temos hoje em dia leis, inclusive leis que amparam, né? Que dizem que a gente deve dar igualdade de gênero, que a gente deve dar respeito à diversidade. A diversidade eu falo toda, por exemplo, porque existem famílias homoafetivas, né? Pai e mãe, mãe e mãe com filho, pai e pai com filho, né? Um tio que é gay. Então nós temos, dentro da comunidade, existe o LGBT. Como existem as pessoas negras, como existem as pessoas indígenas, como existem as pessoas que são deficientes físicas ou cognitivas. Então, nós temos essas pessoas. E a escola é um lugar para todas essas pessoas. Mas é o que você falou, a criança muitas vezes repete o que está dentro da casa. E aí é bonito da coisa, porque quando você manda a criança para a escola, a criança volta com essas informações para casa. E essas informações também mudam os pais. Um outro assunto muito importante que eu acho que é relevante nós tocarmos aqui é com relação ao momento de voz que você teve na Câmara dos Vereadores da cidade de Salto, né? Na Semana da Diversidade, que foi uma grande abertura, linda, porque eu vi as fotos, as notícias e tudo mais. E eu soube que nesse momento de voz, um grupo de religiosos tentou te calar, né? Tentou te boicotar. Como é que foi isso? O que você pensou disso na hora? Como que a Duda reagiu? Na verdade, Alex, foi um pouco diferente. Eu não sabia disso. Eles não estavam lá. São pessoas que... religiosos poderosos, digamos assim, que têm influência política. Sei. Eles entraram em contato com vários vereadores, figuras políticas da minha cidade. Foi tipo um complô. Complô. Em off, claro, né? Dizendo que a Câmara dos Vereadores não poderia permitir que eu subisse à tribuna e ter direito à fala como cidadã. Eles não têm vergonha, não? Tem vergonha de fazer uma coisa E eu fiquei dessa? sabendo disso porque na hora que eu cheguei na Câmara, estavam as pessoas muito preocupadas com a minha segurança. Né? E aí me escoltaram até lá dentro. A esse ponto? E aí me contaram que tinha acontecido algumas situações e o presidente da Câmara dos Vereadores, né, o senhor Cícero Landim, na época, ele até falou, né, ele falou, olha, eu recebi sim, né, as chantagens ou sei lá, não é pedido, né, não sei nem como falar uma coisa dessa.
Um convite. Eu recebi essas mensagens e ele disse, e tá gravado isso, né? Ele falou, aqui, enquanto eu for presidente, qualquer cidadão que queira usar a Câmara, né, a tribuna, terá esse direito, que todos somos iguais. Inclusive, porque eu estava fazendo a abertura da primeira semana da diversidade, que era um projeto de lei que foi aprovada pela própria Câmara dos Vereadores. Né? Então, agora, a nossa região é uma região que esse fundamentalismo religioso ascendeu muito, principalmente nos últimos 4 anos. Né? Esse movimento reacionário, militarizado, golpista, né? Que veio com força junto com o antigo governo, né? Adoeceu as pessoas. Uma outra questão que é bem importante a gente tocar são os jargões que são usados, né? Eu vejo uma situação toda, por exemplo, o termo traveco, sapatão, eu vejo a caminhoneira, a POC, a pão com ovo, a Barbie. Então são todos jargões que são usados dentro da comunidade e que às vezes são usadas por outras pessoas que não são da comunidade. E aí se torna preconceito, né? Aí é ofensa. Até onde é correto dentro da comunidade usar isso? Porque eu sei que tem pessoas que não se ofendem. Sim. Outras não gostam, né? A outra é muito colorida, né? A outra é muito masculinizada, né? Então, até onde é correto e até onde vira realmente ofensa, né? Eu vi uma frase que é o seguinte: só viado e sapatão pode chamar viado e sapatão de viado e sapatão. As ditas nomenclaturas, né? Eu acho que você tem que ter uma certa intimidade para a pessoa, para chamar ela do que for, né? Diferente do nome dela, concorda? Então, até eu, por exemplo, você vai me chamar de Duda, se você não me conhece, vai me chamar de Maria Eduarda, que é meu nome, né? Mas, enfim, a gente tem essas coisas. Na questão racial também, né? Você lembra, antigamente, se falasse preto ou preta, era uma coisa ofensiva. Era racista. Tinha que chamar de negro. Hoje em dia, não. É até melhor preto ou preto do que de negro. Eu sou mulher preta. Então, essa pauta de nomenclatura, na diversidade, é pior, porque tem todas as letras, né? Então, por exemplo, teve uma época que não se falava travesti. Falava transexual. Mulher transexual, né? Não, só transexual. Depois falou, não, mulher trans, porque tirou já o transexual, porque não tem a ver com sexo, tem a ver com gênero. Então virou mulher transgênero, né? E depois retomou-se o travesti. Né? Não, é preciso retomar, ressignificar esse nome. Então é uma questão cultural datada, é de época. Agora, tem brincadeira que a gente não pode fazer mesmo, né? Deve, né? Acho que a gente tem que... É melhor evitar. Senso, né? Evitar, até porque hoje em dia nós temos também a lei do racismo, ela também se aplica à nossa comunidade, né? E hoje em dia existe o racismo recreativo. Meu Deus. Então, o racismo recreativo, ele determina que piadas com cunho racistas ou homofóbicas, elas também são classificadas como tipo de racismo, portanto também com um tipo de homofobia. Então, há de se ter cuidado. Né? Tem que pensar muito no que tem que falar para as pessoas e é o correto pensar, para não ofender também. Na dúvida, não faça. Bom, Duda, a gente está chegando então ao final da nossa entrevista. Foi tão incrível o nosso papo, viu? De novo. Mas que venham muitos, né? Muitos outros. E olha, agradeço demais a sua presença aqui, tá bom? Desejo sucesso para sua vida pessoal, profissional, tá bom? Obrigada. E que você alcance aí voos mais altos, mais longos, mais longes, né? E conte comigo sempre, tá bom? Eu conto, você é um amigo muito querido. Muito obrigada por mais um ano estar me recebendo aqui. Imagina. Pra você, todo mundo que está em casa, é uma honra para mim estar aqui. Um orgulho enorme ser daqui da nossa região, né? Sempre fazendo esses trabalhos em Salto e Itu, que são cidades que eu sou apaixonada.
Então, muito obrigada por me assistirem mais uma vez e por você me receber mais uma vez. Imagina, é como você falou, né? Mais uma vez de muitas que virão. Bem, pessoal, então a gente acabou de conferir aqui a entrevista com Maria Eduarda de Camargo Painhan, essa mulher maravilhosa que eu recebi aqui hoje. E antes de encerrar, eu quero dizer pra você, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, que isso tudo é muito importante, tá bom? Um beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.